Desde o dia 2 de maio, o CREMERS transformou-se em posto de arrecadação e distribuição de doações. Até agora foram mais de 100 toneladas de itens recebidos. Cerca de 500 voluntários envolvidos nas atividades do descarregamento, separação e organização dos donativos, destinado a mais de 200 abrigos e entidades. Também foram entregues medicamentos em 11 municípios isolados pelas enchentes. Dr. Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, nos concedeu uma entrevista. Pode contar a entrevista, Thiago. A nossa entrevista de hoje é com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Eduardo Trindade. A gente vai falar sobre o rescaldo ainda dessas ações do CREMERS, junto a toda essa catástrofe das enchentes dos últimos dias, realmente difíceis que os gaúchos enfrentaram, e o CREMERS, como atuante, arrecadou, enfim, inúmeras doações, teve ações bem contundentes. Conta um pouquinho para a gente, doutor, como é que foi esses últimos dias? Esses últimos dias foram bem corridos aqui e nós tomamos várias ações e atitudes que não são do nosso dia a dia, né? Por exemplo, o CREMERS logo no início ali, no primeiro final de semana, já se transformou num centro de recebimento, de coleta de doações e de distribuição. Logo em seguida também fizemos uma parceria muito profícua com o Conselho Regional de Farmácia para receber medicamentos e ajudar na distribuição de medicamentos para locais de difícil acesso. Então o CREMERS atuou nessa ajuda inicial também, de alguma forma, com doações de roupas, com doações de alimentos, com doação de água e principalmente essa doação de medicamentos. Logo em seguida também a gente foi atuar também mais na nossa área, que é o quê? Por exemplo, o camarada lá estava num abrigo, ou estava numa região de difícil acesso, precisava fazer uso daquelas medicações de uso controlado, de uso restrito, que não é não é aquela medicação que vai precisar de uma urgência urgentíssima, mas é uma medicação que vai precisar, eventualmente, um psicotrópico, que a gente chama, para essas medicações para fazer o equilíbrio de saúde mental, os famosos tarja preta, ou aquelas medicações, aquele paciente com dor crônica, com uma dor oncológica, como morfina. Pô, só que, por exemplo, só pegar o exemplo de Porto Alegre, aqui a Vigilância Sanitária Municipal embaixo d'água, lá na Praia de Belas. O camarada não conseguia pegar. Pô, vai ficar sem a medicação? Nós não podemos fazer uma medicação, toma aqui esse remedinho. É uma medicação que tem que ser controlada para também a gente controlar o vício, também não se criar um mercado negro. E junto, mais uma vez, com uma parceria com o Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária Estadual, disponibilizamos, através do nosso site, as receitas azuis e amarelas, que são para essas medicações que têm um controle maior, que tem que haver esse controle maior, mas que as pessoas também têm que ter acesso, não pode ficar um mês sem essas medicações. Então foi realmente um case de sucesso, se é que está dizendo meio de sucesso, porque foi no meio dessa catástrofe, né? Mas isso, como as guerras, a gente tem que trazer avanços. Isso foi realmente um grande avanço, trouxe segurança para os pacientes profissionais, manteve a qualidade assistencial, porque para não se criou realmente um mercado paralelo dessas medicações. Isso não seria o caso até, doutor, de também levar essa questão adiante após, que quando passar essa primeira turbulência, digamos assim, que a gente possa seguir com esse método ou não seria uma discussão relevante? Sem dúvida alguma, né? Uma discussão extremamente relevante. Nós já estamos tentando implantar 10 receitas azuis e amarelas, vamos dizer assim, no sistema desde lá de 2020. Claro, não se conseguia, por alguns motivos, a Anvisa está para desenvolver um sistema já, mas desde aquele período. Então se espera que sim, a gente consiga manter isso depois desse período de calamidade pública, né? Outra questão interessante também vocês tiveram em abrigos, inclusive um abrigo especial por acolher pessoas portadoras de, não sei se é assim que se diz, de autismo portador. Sim, sem dúvida. Nós já queremos fazer não uma visita de fiscalização no sentido de coibir, no sentido policialesco, mas sim no sentido mais pedagógico, inclusive de auxílio. Então, nós fomos visitar alguns abrigos junto com farmacêuticos também, porque muitos abrigos estavam com algumas farmácias improvisadas, e visitamos. Um deles foi
é um abrigo extremamente organizado que trata pessoas portadoras de necessidades especiais, algumas com a doença do transtorno do espectro autista, que também tem que estar sob um controle maior. Então foi muito bom essa visita, ver que alguns abrigos estão organizados e também, infelizmente, em alguns abrigos a gente tinha verdadeiros pessoas psicopatas se passando por médicos ali, né? E vão também examinando pacientes, vendo, até para evitar um risco de abuso, algum cuidado assim para crianças e mulheres, né? Ainda toda essa questão de fiscalização que o Conselho também atua. Que é uma das nossas funções primordiais, que é essa questão de fiscalização. E nós fomos lá, visitamos alguns abrigos, orientamos esses coordenadores de abrigos checar qual a formação do profissional, se realmente ele é um profissional médico, se é um farmacêutico, se é um enfermeiro. Nós fizemos isso. E também fizemos uma ação junto ao Conselho Federal de Medicina. Todo médico brasileiro com registro em algum dos 27 estados da federação podiam vir para cá e trabalhar. Não precisamos fazer aquela revalidação para realmente facilitar esses voluntários que estavam vindo de fora, né? Tá aí, foram diversas ações, né? Mais de 100 toneladas de itens arrecadados, 500 voluntários envolvidos. Esse pessoal ainda está trabalhando, doutor? Está trabalhando. Nós tínhamos muitos voluntários que não tinham uma vinculação maior com o CREMERS. Depois nós tínhamos o trabalho de voluntariado dos nossos funcionários, do nosso corpo de conselheiros. Tivemos um apoio muito grande aqui no recebimento de doações por parte do Exército Brasileiro, mais especificamente o 3º Batalhão de Polícia do Exército, nos ajudou nessa questão logística de recebimento e de alguma distribuição dessas doações também. Então, contamos com um grande número de voluntários. E a gente entende que nesse primeiro momento é natural que as pessoas venham se voluntariar de várias partes do país, mas com o passar dos dias parece que as pessoas também têm que ir seguindo suas vidas e o fluxo vai voltando, digamos assim, meio que ao normal. Como é que fica a situação daqui para frente? Claro, agora o poder público, de certa forma, tem que se reorganizar e assumir essas funções, né? Os voluntários não conseguem estar disponíveis o tempo inteiro para realmente ajudar, tem que voltar às suas atividades habituais, né? E claro, todo mundo se sabe por outros episódios que já aconteceram na história da humanidade, que a partir do momento que essas questões saem da mídia, diminui o número de voluntários também, né? E a gente sabe, isso não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, nós vamos precisar de ajuda durante um longo tempo, né? Aqui ainda está sendo, os materiais ainda estão sendo recebidos? Estão sendo recebidos, nós já estamos diminuindo, já estamos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, Estadual da Saúde, que já está aos poucos assumindo essas funções que até agora estavam sendo desempenhadas pelo Conselho, com o apoio do Conselho Regional de Farmácia, né? E uma questão interessante também que eu gostaria de saber mais, assim como acho que os nossos telespectadores também têm esse direito à informação. Conta um pouquinho para a gente, doutor, da questão da terceirização da pediatria do Grupo Conceição. Nós recebemos essa informação recente, até de uma certa forma, estarrecidos, porque o que é? O Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo extremamente conhecido no Estado do Rio Grande do Sul e nacionalmente, que é vinculado diretamente a um hospital, é um grupo hospitalar do Ministério da Saúde, do Poder Executivo, do Governo Federal, extremamente tradicional no Estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente o quê? Terceirizou o seu serviço de pediatria. Então ele não contratou a doutora Apple, a doutora Jennifer, o doutor Eduardo, não. Ele contratou uma equipe que vai prestar o serviço lá. Então, isso, infelizmente, é uma precarização de um serviço extremamente organizado. Nós já conhecemos o Grupo Hospitalar Conceição, é um polo formador de recursos humanos e não dá para se aceitar que se precarize dessa forma. A terceirização, a gente sabe que muitas vezes é quase uma operação tapa-buraco, que não preenche o verdadeiro efetivo, não estimula o profissional a trabalhar. Tanto que, quem é que vai estar lá hoje de plantão? Não sabemos. Quem é que vai estar amanhã? Não sabemos. Não sabemos a formação desse profissional, que está adequado. Esse profissional não tem esse vínculo com a instituição.
Então, realmente, esperamos que a direção do Grupo Hospitalar Conceição volte atrás, porque, nesse caso, terceirização é igual a precarização. Estão querendo precarizar um serviço que funciona bem. E em relação à postura do Conselho diante dessa temática, tem alguma medida a ser tomada num primeiro momento? Nós recebemos essa informação ontem, no dia de ontem, recebemos o edital e nós estamos tomando todas as medidas agora extrajudiciais, medidas até de pressão social para que seja revertida essa decisão. E perspectivas daqui para frente, após todo esse susto da enchente, das novas realidades que fazem parte aí da vida dos gaúchos? Sem dúvida, né? Agora volta os desafios que nós estávamos tendo antes, né? A abertura desenfreada de escolas médicas, com a formação em massa de profissionais, muitas vezes sem a qualidade adequada, nós vamos ter que combater cada vez mais isso, porque querem precarizar a medicina. O objetivo é esse, as pessoas têm que entender, isso não é uma pauta corporativista, os médicos querem fazer reserva de mercado, não. Nós queremos uma formação médica de qualidade, que as pessoas tenham acesso a uma estrutura de qualidade. Isso é muito importante. Cada vez mais combater o exercício legal da medicina. A gente está vendo casos agora saindo na mídia de pessoas que inclusive vêm a óbito quando realizam procedimentos por profissionais não habilitados, né? Procedimentos, inclusive, que a gente tem visto atualmente, esses procedimentos estéticos, parece ser uma coisa simples, a pessoa pode realmente morrer com uma coisa Pode errada. morrer, não é um procedimento fundo de quintal, exige uma formação do profissional, que ele tenha os 6 anos de faculdade de medicina, depois, idealmente, tem uma residência médica. Por quê? Ele tem que ter uma formação adequada em anatomia, tem que ter uma formação adequada em fisiologia, saber todos os riscos dos procedimentos e saber atuar nas complicações. As pessoas muitas vezes submetem, por questão de preço, a fazer algumas intervenções estéticas em fundo de quintal. E, infelizmente, algumas vão ter complicações, algumas complicações sérias e graves, né? Caso de alergia, que a gente vê também, inclusive... Caso de até questões de alergia, como tratar uma reação, anafilaxia, que é uma complicação de alguns procedimentos que podem acontecer. Mas quando está com médicos, os procedimentos realmente se reduzem e sabe tratar as complicações. E no local realmente específico para isso. E num local adequado, minimamente equipado para saber tratar eventual complicações. E nós, então, esperamos do Conselho que consiga... A gente sabe que a demanda é muita, né? Mas consiga realmente fazer jus aí a toda essa fiscalização que é necessária, que nunca se falou tanto em vender, né, produtos, e a gente sabe que saúde é coisa séria, né, doutor? Saúde é coisa muito séria, e o Conselho Regional de Medicina, todos os conselhos de medicina, não atuam na defesa dos médicos, nós atuamos na defesa da boa medicina. E a população deve ter direito a uma medicina de qualidade, para todos, com profissionais com boa formação. Então, por isso, a população é importante ela se ajudar, se inteirar sobre as funções do Conselho, sobre as ações do Conselho. Nós precisamos do apoio de toda a sociedade. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado.